A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Douglas Mariano e quero mais uma vez agradecer a Deus por estar trazendo mais uma mensagem, uma reflexão da parte de Deus a todos vocês, que terá como tema hoje: eu ouvi a voz audível de Deus. Amados, eu quero, por meio deste testemunho, passar a vocês mais uma experiência de vida que eu tive. Essa foi uma das mais fantásticas, dentre todas as outras que eu estarei compartilhando dentro desse canal. Mas eu queria que você meditasse comigo e depois ouvisse a minha experiência, para que você pudesse então entender e também compartilhar com as suas próprias experiências, porque talvez tenha acontecido com você. Eu te faço uma pergunta: você já ouviu em voz audível Deus falar com você? Alguns podem estar dizendo: pastor, é impossível que a voz de Deus possa ser transmitida ao ser humano. E eu digo para você que ela é possível e acontece verdadeiramente, com base nas Escrituras ainda. E eu vou mostrar para você aqui. Meus amados, é lógico que a Bíblia se refere à voz de Deus como uma voz muito poderosa. Se formos ouvir a voz de Deus no sentido literal, não existiria homem algum na terra com este corpo corruptível que teria condições de ouvi-la. Não tem como. É como ver a Deus, olhar para Deus. Deus disse: não há homem na terra que possa me olhar, que possa me ver. Moisés então pediu: Senhor, permita que eu te veja, nem que seja um pouco, eu quero ver a tua glória. E de tanto que ele pediu, irmãos, Deus disse: entrai nessa fenda, em uma fenda de uma rocha. E ele conseguiu ver Deus de costas, passando de costas. E o resultado foi que Moisés voltou desse monte com o rosto resplandecendo de tanta luz. O ser humano não pode nem ouvir e nem ver Deus no sentido literal, porque este corpo, o nosso corpo, ele não suportaria tanto poder e tanta maravilha. Nós não suportaríamos. Com certeza seríamos fulminados na hora. Mas eu quero estar passando para vocês como é possível que a gente consiga então ouvir a voz de Deus de uma forma que não morramos. Amém? Primeiro eu quero que você preste atenção aqui em Salmos, nos versículos que vão iniciar a partir do 3, no Salmo de número 29. Salmo 29, versículo de número 3, que diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, ou seja, a voz dele é como trovão. O Senhor está sobre muitas águas. Verso de número 4, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion
como nos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer os desertos. O deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas. E no seu templo, cada um diz glória. Veja que aqui em Êxodo, capítulo de número 20, no versículo de número 18, o povo de Israel sentiu medo. Não quiseram ouvir, porque temeram morrer. Olha o que está escrito. Êxodo 20, 18 diz: E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Versículo de número 19. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos. E não fale Deus conosco, para que não morramos. Percebam que o povo de Israel disse: Nós vamos morrer. É impossível ouvir a voz de Deus no sentido literal e permanecermos vivos. Eles tinham este entendimento. Agora eu quero passar para vocês como é possível ouvir a voz do Senhor nos dias de hoje. Voz audível também. Se é a voz de Deus que fala conosco, como pode então conseguirmos ouvi-la de forma a suportar? Vamos ver então? Aqui também no Velho Testamento diz, em 1 Reis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 12, que diz assim: E depois de um terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias essa voz, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Amados, antes de passar para os irmãos o meu testemunho, é importante que vocês aprendam o seguinte. Hoje, como também no Velho Testamento, o Espírito de Deus é o responsável a transferir esta voz que é tão poderosa e maravilhosa. É Ele que passa para cada um de nós, hoje todos os servos, antigamente no Velho Testamento, somente profetas, reis e sacerdotes que tinham a presença de Deus mais vezes, porém, não como hoje, nós, os servos de Deus, somos morada do Espírito, morada. Antigamente o Espírito vinha sobre os homens e depois se retirava. Mas tanto no Velho como também no Novo, agora, a forma de ouvirmos esta voz tão extraordinária, a única forma e a única maneira é esta voz sendo passada e transferida para nós através do Espírito de Deus. Imagine comigo um alto-falante. Um alto-falante.
mesmo de um aparelho pequeno, você consegue pegar aquela voz que é transmitida, e se você colocar em um alto-falante muito poderoso, aquela voz sairá com estrondo, mas a mesma música ou a mesma voz pode ser passada a cada um de nós também por um alto-falante pequeno e com regulagem de volume ainda. A mesma coisa é o que o Espírito de Deus faz conosco. Ele pega essa voz poderosa, sabendo que nós não teríamos condições de ouvi-la de forma literal, ele então a passa, transfere a cada um de nós de forma suave, de forma delicada, de forma que se torna suportável a cada um de nós. Por isso, no versículo de número 12 está escrito: veio então, depois do terremoto e do fogo, veio uma voz mansa e delicada, e Deus estava nessa voz. Deus falava através desta voz mansa e delicada. Então Elias atendeu a Deus. Amados, eu espero que você tenha entendido. Agora, deixa eu passar a vocês. Eu quero estar passando o meu testemunho, a minha experiência com Deus. A primeira vez que eu ouvi essa voz mansa e delicada, eu estava recém-casado ali na cozinha, ajudando a minha esposa. Eu não me lembro direito o que eu estava fazendo ali, mas eu estava na pia. Eu lembro que eu estava na pia ali fazendo alguma coisa e eu ouvi uma voz dizendo para mim assim: Douglas, você não vai orar? Está quase no horário do teu propósito. Aí eu dei graças a Deus, muito obrigado. Pensei comigo, minha esposa, né? Minha esposa tá me lembrando. Já olhei para o relógio, estava faltando 5 minutos, já fui lá, me aprontei e ajoelhei, comecei a orar e fui buscar a Deus. Tive aquele tempo de oração com Deus. E aí, terminando ali, né, a oração, eu fui até o quarto e disse para minha esposa, disse: filha, muito obrigado por você ter me lembrado, né? Você me lembrou do propósito, eu estava esquecendo, menina, você acredita? Eu falei para ela. Ela olhou para mim e disse: eu não te falei nada. Irmão, você que me ouve agora, meu irmão, eu fiquei impactado na hora. Eu disse: meu Deus, expliquei para ela, falei: filha, aconteceu isso. Ela disse: então foi o Espírito de Deus que falou com você, porque eu não falei nada. Foi a primeira vez que eu tive essa intimidade, né, de ouvir, esta alegria, este privilégio. Isso é pela misericórdia de Deus, irmãos. Meu Deus, como o Espírito Santo é tremendo. Que voz suave, delicada, que voz maravilhosa. Eu gravei isso em meu coração. Uma segunda vez que eu tive essa experiência, eu tinha levado um amigo, né? Levei um amigo até o hospital, né? E ele estava com uma filha. E ali
eles foram, né? Ele foi atendido, ficou lá dentro um tempão. E eu fiquei no estacionamento. Ali no estacionamento eu peguei no sono. Sabe uma madorna? Eu madornei. Isso. Peguei naquele sono gostoso ali. De repente eu ouvi no meu ouvido assim, sabe? Aquela coisa bem próximo do meu ouvido. Douglas, acorde, porque o meu filho está chegando. Quando eu abri os olhos, a mulher estava trazendo o pai dela, que é o rapaz que eu tinha levado para o hospital. Vinha trazendo ele para dentro do carro, se aproximando do carro. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. E essa revelação deixou claro para mim que Deus ama demais este homem e o tem como servo de Deus, como filho dele. E o interessante é que logo em seguida ele se firmou com Jesus, porque na época ele estava completamente afastado, ele não era crente. Então eu entendi naquele momento que o próprio Deus estava declarando que o traria para a sua presença. E foi o que aconteceu. Ele se firmou com Deus e hoje é um servo do Senhor, um filho de Deus. Então, irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu quero dizer para você que é maravilhosa. Expressa um desenvolvimento que a gente começou a ter com o Espírito Santo. Na Bíblia diz que Deus, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali o Espírito Santo conduzindo, ajudando, falando com aqueles homens, com os apóstolos, de maneira minuciosa, de maneira detalhista. A Bíblia fala que Ananias, ele teve do Espírito Santo a direção, nome de rua, tudo direitinho, a situação em que Saulo estava, que depois se tornou Paulo. Ele estava cego, tudo, Deus deu toda a característica do lugar, da situação, tudo pelo Espírito. Deu até o nome da rua, que era, o nome da rua era Rua Direita. Coisa linda. Chegando lá, foi exatamente o que o Espírito Santo mostrou para ele e falou com ele com voz audível. Era o que estava acontecendo naquele momento. Algumas pessoas ouvem a voz de Deus, mas no seu coração é como que um pensamento, sabe? Às vezes é até confundido com um pensamento, mas na verdade é uma voz que vem do coração. Isso também é considerado uma das formas nas quais o Espírito de Deus fala conosco. Tem também através de sonhos, visões, mas a mais fantástica que eu já provei até hoje foi ouvir a voz literal do nosso Senhor. Eu quero desejar que todos que amam a Deus possam atingir uma intimidade profunda com Ele. Eu estou buscando ainda. Eu ainda estou buscando e quero ter muito mais intimidade com esse Espírito maravilhoso, para que Ele possa transmitir a mim a voz de Deus, a direção de Deus. E quanto mais soubermos da palavra e da direção de Deus, que eu e você
possamos ser guiados. E pode ter certeza, quanto mais formos direcionados por essa voz, que é a voz do Espírito Santo, muito mais receberemos vitórias e a direção certa, e a probabilidade de errar torna-se minúscula. Amém? Meus amados, eu só quero abrir um parênteses. Grave isso em seu coração. A voz do Espírito Santo estará enquadrada com uma palavra. Nunca acredite em uma voz que não esteja embasada nas Escrituras. O Espírito de Deus não falará absolutamente nada que não tiver base em sua palavra. Que Deus possa te fazer crescer na graça e também no conhecimento. Que o seu desenvolvimento com Deus e com o Espírito Santo, que as suas experiências com Ele venham se tornar, aliás, experiências impactantes que vão te ajudar a transformar a vida de outras pessoas. Essa é a base do Evangelho. O Deus de Israel tem propósitos. Ele não fala simplesmente por falar. Ele tem propósito em ter conosco uma amizade profunda, uma intimidade profunda. Então, qual é o propósito, pastor? Salvação de almas. Sim, que nós nos tornemos cada vez mais amigos íntimos e filhos dele, mas para que a gente também possa ter dele instruções para pregar o Evangelho e trazer outras vidas para a sua presença, arrancando-as das garras do nosso inimigo. Que Deus te abençoe. Coloque a mão agora sobre o seu coração e deixe o pastor orar por você. Senhor Deus, hoje foi falado sobre uma experiência poderosa. Quão maravilhoso é ouvir a tua voz audível. Muito bom, Senhor meu Deus, é saber que isso é possível, porque nas Escrituras o teu Espírito Santo transfere essa voz que é tão poderosa para nos guiar, para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos dar, meu Deus, direções acerca de situações em que nós estávamos perdidos. E o que é mais fantástico, esta voz tão poderosa torna-se suportável aos homens através do teu Espírito Santo, que fala de forma mansa e delicada. Pai, muito obrigado por este Espírito Santo tremendo, pela voz do Senhor que fala através das Escrituras e que fala também, ó Deus, de maneira tão amorosa. Ó Deus de Israel, continue nos guiando. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus.